No meu caso, não era realmente um plano ser autônoma. Nunca foi. Apesar de que quando hoje eu me pego pensando que eu sempre tive algo de empreendedora ou de autônoma dentro de mim. Da onde você acha que veio essa sua crença aí, né, de ser importante para você ser CLT? Mas parece que o desconhecido te deixa um pouco cego em relação a você e até inseguro. Quando você se demitiu e veio a pandemia, você não pensou em arranjar um outro emprego no mundo corporativo, pensando nesse universo CLT? Como que foi isso para você? É que a hora certa é uma decisão. Ela não é um conjunto de situações que agora é a hora certa. Não, você decide. Porque senão você nunca sai do lugar. Porque eu poderia ter dado não às oportunidades que apareceram. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Thaís Vanucchi, que sempre se enxergou como grande executiva, mas viu seus planos mudarem e aproveitou a oportunidade para abrir espaço na sua vida, descobrindo outras carreiras que ela nem imaginava que existiam. Oi, Thaís, tudo bem? Seja super bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada. Para começar, então, nossa entrevista, quero saber de você, quem é a Thaís Vanucchi hoje? Bom, vamos lá. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou uma profissional que estou numa profissão nova há pouco tempo. Não paro de produzir, não paro de aprender, não paro de me conhecer. Legal. E conta um pouco para todo mundo que está assistindo a gente entender o que você fazia antes de ser essa profissional aí que você acabou de contar para a gente. Bom, eu trilhei minha carreira basicamente em áreas de marketing de diversas empresas. Já fui Itaú por um tempo, já fui Danone e já fui L'Oréal por um tempão também. Já trabalhei também numa empresa de moda menor, sempre na área de marketing, e eu sempre achei que esse era o meu caminho final. Trilhar uma carreira dentro de um universo privado, CLT sempre, e até chegar numa posição de executivo. E quais são suas multifacetas agora, depois que você viu aí seus planos mudarem? Bom, meus planos mudaram porque meu marido decidiu fazer um MBA fora e eu decidi acompanhá-lo depois de muito pensar, que era uma novidade para mim. Eu nunca tinha pensado em acompanhar o meu marido ou, enfim, pensar nisso. Eu sempre pensei, não, minha carreira em primeiro lugar. Só que aí a vida muda, a gente muda. Eu entendi que era um momento também de eu me desenvolver, decidi acompanhá-lo, sair do meu trabalho. E eu pedi demissão, negociei minha saída uma semana antes da pandemia acontecer. Então eu ia ficar por mais 2 meses. A gente até tentou estender um pouco mais. Eu trabalhava na L'Oréal, só que acabou não dando certo. Enfim, um período de várias incertezas. E a gente não foi na data que a gente pensou que a gente iria, que seria no meio do ano. E aí, desde então, eu não fico parada, né? Costumo não ficar parada, é uma característica minha. Comecei a fazer alguns freelas de marketing no paralelo. Eu já tinha um Instagram mais ligado à moda, que foi sempre um assunto que me interessou. Então, sempre foi um hobby. Eu não me dedicava tanto a esse Instagram. Era um hobby, então eu não tinha esse check de trabalho diário. Eu, inclusive, criei por insistência das minhas amigas, que eu postava dicas fáceis, na minha opinião, para as pessoas seguirem, para se vestirem melhor e, enfim, testarem novos looks. E aí eu comecei também a me dedicar a esse Instagram que se chama ThaiStyle. E eu virei, no fim, eu acho, não sei, eu não consigo ainda definir muito a minha profissão, né? Porque, no fim, o que eu faço hoje? Eu sou uma colaboradora de conteúdo, então hoje marcas me procuram para criar conteúdo dentro do ThaiStyle, que é o meu Instagram. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um braço de marketing que eu crio estratégias de comunicação e de marketing, que tem tudo a ver com o meu background, para empresas diversas. E, além disso, surgiu uma nova frente, que é também
ter um papel de styling. Então, fazer consultoria de imagem para pessoas que me procuram. E no fim, eu tento sempre agrupar que nessas 3 frentes, eu sou uma pessoa que busco trazer na imagem a essência, seja dessa marca ou seja dessa pessoa. Tá, normalmente aqui a gente pergunta em que momento que as pessoas se identificaram com essa nova profissão delas, mas no seu caso você já deixou bem claro que tudo foi acontecendo naturalmente, mas acho que vale a gente voltar aí no tempo e você contar bem direitinho aí quando o seu marido falou, não, eu vou morar fora, como que foi aí o seu passo a passo? Você já falou, não, beleza, vou pedir demissão, quando você pediu demissão foi para fazer o quê? Enfim, para a gente entender como que foi esses momentos aí. No meu caso, não era realmente um plano ser autônoma. Nunca foi. Apesar de que quando hoje eu me pego pensando que eu sempre tive algo de empreendedora ou de autônoma dentro de mim, mas depois eu falo mais sobre isso. Quando ele decidiu aplicar, enfim, estudou bastante, passou. Depois que passa, daí a ficha também cai. Que aí você começa a pensar, beleza, e agora? E a gente estudou algumas possibilidades de viver essa vida de ponte aérea. Uma ponte aérea um pouco mais puxada, mas por conta de eu também estar muito bem na minha carreira e muito contente, né? Eu estava muito contente no meu último cargo na L'Oréal, eu estava muito bem. E aí isso pesava para mim. Até porque eu também fui criada de um jeito em que a minha mãe sempre me disse, Thaís, casa com a sua carreira em primeiro lugar. Então, o trabalho, ele sempre teve uma fatia dentro da minha vida muito importante. E ele sempre foi muito parte da minha individualidade. Então, para mim foi tipo, meu Deus, como assim vou abrir mão disso? Só que aí, de novo, você casa e você também pondera o que de fato importa nessa vida mais. E eu também acredito que o que mais vale nessa vida são as pessoas, são as relações. E aí, foi quando a gente pegou, beleza, não faz sentido a gente ficar esse ano separado, um ano que para uma das pessoas mais importantes da minha vida vai ser um ano super importante para ele e passa muito rápido. Então, assim, vou viver junto, vou dar esse stop no mundo corporativo e vou entender a minha ideia inicial nem estava formada em relação a começar esses freelas. A minha ideia estava bem estruturada em estudar também. Só que aí eu decidi ir. A gente se organizou em termos de tempos e movimentos. Eu conversei na empresa que eu trabalhava, negociei a minha saída, então fiquei mais 2 meses. E aí a pandemia veio, né, nesse meio tempo. Na verdade, uma semana depois eu ter pedido demissão. E aí, naturalmente, foi muito louco. Não é que eu comecei a ir atrás de trabalho. Pessoas, conhecidos, amigos de amigos, começaram a me procurar para fazer uma consultoria de marketing. Porque sabiam desse meu background de mais de 10 anos em empresas. Então, eu comecei a auxiliar pessoas que queriam se posicionar mais na parte de marketing digital. Afinal, a gente também estava em pandemia, então foi um momento de dar um boom nesse mercado e comecei a pegar esses freelas. No paralelo, comecei a me dedicar mais à criação de conteúdo do Thai. Então, eu falo que desde que eu parei de trabalhar, ser CLT, eu não teve uma tarde que eu assisti Netflix, sabe? Não que isso seria um problema, mas eu não parei de trabalhar desde que eu parei de trabalhar. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui me localizando aqui nesse novo mundo. E bom, você já citou aí CLT algumas vezes. Da onde você acha que veio essa sua crença aí, né, de ser importante para você ser CLT? Você acha que só pelo fato da segurança mesmo ou tinha algum outro motivo? Eu acho, Isa, que, enfim, vem muito da minha criação. Então, eu não tenho uma família de empreendedores ou que tem uma raiz empreendedora. Basicamente, quando eu consigo me lembrar, praticamente todo mundo era empregado de alguma empresa. Então, acho que vem disso. Minha mãe tem uma carreira, construiu uma carreira muito sólida no mercado, no mundo corporativo e sempre me incentivou a estar empregada. Então, a CLT, de fato, vem esse peso dessa segurança. E eu realmente gostava da dinâmica de empresa. Essa segurança, ela é muito boa, assim, né, no fim. É uma zona de conforto bem bacana estar empregado, ainda mais em empresas grandes, empresas de respaldo, empresas que você não teme tanto pelo amanhã. E tem, claro, o lado mais pesado de você também
ter que cumprir algumas coisas que às vezes, putz, você não concorda, ou que você não se identifica tanto, ou seguir uma cartilha do mundo corporativo que faz parte, não necessariamente o que você se identifica tanto. Então, sempre tem esses dois lados. Mas essa questão da criação e da parte de segurança sempre foram fortes. E aí, pensando nisso, tá, quando você se demitiu e veio a pandemia, você não pensou em arranjar um outro emprego no mundo corporativo, pensando nesse universo CLT? Como que foi isso para você? Então, pensei, procurei até algumas vagas, mas começaram a aparecer diversos trabalhos de freela. E aí isso foi ocupando o meu tempo. Como também era um período um pouco mais de incerteza, as vagas estavam meio em stand-by no geral no mercado. E aí foi o tempo também da gente entender qual seria o nosso plano B, eu e meu marido. Então, a gente recalcula essa rota e vai mais para frente, que é o que vai acontecer. E no fim, não me vi entrando no emprego para ter que sair pouquíssimos meses depois. E o que eu fui foi mergulhando cada vez mais nesse mundo autônomo que eu tô hoje. Tá, e aí pensando nesse universo autônomo, então quando você falou, beleza, não vou procurar outro emprego, e aí essas oportunidades começaram a aparecer. Como que você superou aí essa barreira dentro de você de pensar, caramba, eu sou autônoma? Tipo, como você superou essa ansiedade aí que tinha dentro de você? É uma superação diária, né? Porque no meu caso, não, como eu falei, não era algo que eu sempre achei que eu seria na minha vida. Mas, e até muito curioso, quando eu me vi autônoma, o fato de estar numa situação em que eu não tinha uma empresa na frente, que eu não estava lá com a minha CLTzinha valendo, parece que isso, por um tempo, invalidou toda a minha experiência de 11 anos de marketing, porque eu continuo bebendo dessa fonte da experiência que é tão valiosa, e dentro de uma das frentes que eu trabalho, eu acesso muito, talvez em todas as frentes, eu acesso muito dessa experiência em marketing. Mas parece que o desconhecido te deixa um pouco cego em relação a você e até inseguro, porque você pensa, putz, eu não tenho uma empresa aqui com a agenda de call estabelecida ou de apresentação para entregar, nem nada. E aí eu pensava, nossa, eu não sei nada, ferrou. Como assim as pessoas estão me contratando? E aí, na verdade, não. Foi caindo a minha ficha que eu sabia, eu tinha experiência. Exato. Exato. Então, assim, não era nem justo. E eu acho que talvez, enfim, se alguém se identificar com a minha história de estar nesse mundo novo e você se sentir um pouco inseguro, fazer realmente um exame de consciência do que você sabe, do que você aprendeu, porque eu comecei a ver que não era nem justo eu cobrar tão abaixo do mercado que meus pares hoje, freelas ou colaboradores de conteúdo, de certa forma, cobravam, porque eu comecei a achar que eu tinha que colocar o meu preço, por exemplo, lá embaixo. Só porque era uma profissão nova. Eu estar numa situação nova, exato. E na verdade não, eu tenho um currículo por trás. Então isso para mim foi muito uma virada de chave, tipo, minha ficha ainda cai, eu acho que diariamente, porque eu tô há basicamente 6 meses nessa vida. Mas é um ponto importante, assim, da gente não esquecer a nossa bagagem. E tá, voltando aí um pouco para trás, quando você de fato saiu do mundo corporativo e foi trabalhar como autônoma, você percebia, quando você trabalhava em uma empresa, que você estava ali numa caixa, que você tinha que seguir muitas coisas, muitos padrões e muitas cartilhas? Ou você só se deu conta disso quando você saiu e foi trabalhar sozinha? Eu acho, Isa, que eu já sabia, de certa forma, que existia esse outro lado, porque eu tinha trabalhado em mais de uma empresa, e dependendo da empresa, você já saca que existe realmente, sempre tem os seus dois lados. Só que quando você sai, você percebe também muito mais isso. Então, muito mais essa caixa, porque eu tenho a sensação de que uma vez que você está como autônoma, não é fácil mesmo. Mas é bem aquilo, o céu é o limite. Você começa e você vai dando o tom. O que muitas vezes é bom, também tem seus dois lados, e muitas vezes não é tão bom. Porque às vezes, se você não procura, você troca menos do que você troca numa empresa em que você tem mais pares. Você tem que também ficar conectado e ligado com o que está acontecendo, buscar essa troca, buscar estudar. Mas sair dessa caixa, uma vez que você está tanto tempo nela, também não é tão simples, porque, por exemplo, eu me vi em algumas situações
eu tinha uma vida muito frenética como marketing. E, por exemplo, me vi como autônoma almoçando em 20 minutos. Eu não precisava desse tempo. Ou, por exemplo, trabalhar almoçando. Não que a vida vai ser, nossa, tranquila, já que você é autônomo. Não é isso. Mas também você não liga um botão quando você sai dessa caixa. Uhum. Porque isso, você tá muito tempo assim. Você tá muito tempo bebendo dessa água pro bom e pro ruim. Ô, Thay, você já está aí há 6 meses, né? Nessa nova vida, nessa carreira solo. Então, quais foram os aprendizados que você teve até agora? Se você puder dividir com a gente. Mas são vários, né? A cabeça explode. Mas o que eu vejo é que, assim, quanto mais dedicação, sabe aquela história de quanto mais dedicação, quanto mais trabalho você faz, quanto mais você se dedica, mais sorte você tem? Eu acho que esse é um dos primeiros aprendizados, assim. É realmente suor. Porque trabalhar na internet, com a internet, dá a falsa sensação, acho que vocês até vão se identificar com isso, dá a falsa sensação de que é tudo muito rápido. Crescer é muito rápido e que é super rápido produzir as coisas. E não é. Então, quanto mais você se dedica e refina um conteúdo, são horas para aquilo aparecer por 15 segundos. E tudo bem, porque tem que ser um tempo assertivo e um conteúdo bom. Mas existe muito suor por trás. Ao mesmo tempo, a gente vê tanta gente, por exemplo, quem trabalha com Instagram, com contas milionárias, e parece que aquilo foi do nada. Foi muito rápido. Na verdade, não. Então, isso para mim é muito, assim, é um aprendizado, nossa, muito forte, que é quanto mais eu trabalho e me dedico, mais sorte eu tenho e que as coisas não são rápidas. E que exigem uma construção e uma resiliência também. Eu acho que um outro aprendizado foi o quanto é importante a gente se conhecer. E realmente se conhecer, investir em se conhecer, para que isso reflita no nosso trabalho. Porque eu acho que quando a gente é autônomo, a gente tem a oportunidade também de dar a nossa cara mais do que nunca. A nossa personalidade para o trabalho mais do que nunca. E muitas vezes, quando você está numa multinacional, cara, você entra nessa caixa, você está ali encaixado num padrão e vão te plotar em determinado avaliação e você vai entrar nessa caixinha e você é aquilo. E não, na verdade, agora, nesse voo solo, você tem mais condições de dar a sua cara. Então, se conhecer é muito importante, porque você precisa buscar se gostar, ser legal com você e aceitar, caiu, levantou, para que você vá se puxando. Porque não tem um chefe ali batendo na sua porta falando, vamos, querida, vamos lá, levanta. Ou então, você corre um risco aqui. Não, é você que dá esse pace. Eu acho que um outro ponto também, que aí eu bebo muito da fonte de ter trabalhado anos em empresa, é o quanto o planejamento faz diferença. Porque quando você tem que trabalhar com criatividade, com criação, às vezes as coisas podem ficar muito soltas. Então, você se planejar, assim como, por exemplo, isso eu tô falando eu com o Thay Style, eu me planejar como eu planejo a vida dos meus clientes, como eu planejo o conteúdo dos meus clientes, é importante. Mas isso também não pode te engessar, porque você também tem essa autonomia, essa possibilidade de criar. Então, o planejamento sem ser uma prisão. E eu acho que um último, nossa, né, uma bíblia de aprendizados, mas que são vários. Um último que me faz refletir muito é que a hora certa é uma decisão. Ela não é um conjunto de situações que agora é a hora certa. Não, você decide qual é a hora certa. Porque senão você nunca sai do lugar. E é quando você decide, por exemplo, apesar de nunca ter planejado ser autônoma, decidir trabalhar com a minha empresa, decidir trabalhar por minha conta, voar sozinha, entre aspas, foi uma decisão. Porque eu poderia ter dado não às oportunidades que apareceram. Então, eu decidi, não, agora é a hora certa. E tá, quando você se viu aí tendo escolhido sair do mundo corporativo e seguir a carreira de autônoma, quais foram as estratégias que você utilizou para aterrissar de forma aí mais tranquila, talvez com menos insegurança? Como que foi isso? Olha, ainda é um aprendizado constante e também inseguranças, às vezes, quase que diárias. Mas me ajudou muito fazer um processo de coaching.
Então, trocar muito para abrir minha cabeça mesmo em relação a essa nova vida, isso me ajuda bastante. Trocar com pessoas que eu admiro, trocar com pessoas que já estavam vivendo essa vida. Então, conversar bastante e realmente sentir pessoas que estejam numa situação que tem empatia por você e que já passaram por essa situação. Então, a experiência de outras pessoas é muito importante. Seja num livro que você vai ler de um empreendedor, seja num curso que você vai fazer, seja com amigos empreendedores, seja com pessoas que estão na mesma situação que você. Essa troca e buscar por essa troca é muito válida. Outro processo que também me ajuda muito é pesquisar. Pesquisar desde, por exemplo, aplicativos para melhorar o conteúdo, até pesquisar empreendedores e histórias que poderiam fazer a diferença. E não muita receita de bolo, eu acho que você tem que também saber dosar para não burocratizar demais esse assunto, mas acho que buscar experiência, pensar bastante e encarar, e eu acho que quando você é muito crítica, eu pelo menos sou, esse é um ponto fraco, assim, uma régua às vezes muito alta, é você encarar essa falha não como o nosso mundo acabou, e sim como realmente um passo para aprender. Passo para aprender. Tipo, pega leve com você no sentido de aprendizado e falhas. Pega pesado, busca aprender, mas pega leve em relação aos seus erros, assim. Tenta entender que aquilo ali é uma oportunidade de você aprender e melhorar. Tá, e aproveitando aí que você falou que conversou com pessoas que você admirava e tudo mais, existiu alguma inspiração aí nessa jornada para você? Olha, Cami, sim. Aquelas que fazem uma declaração, né, na internet, não, mas de fato tem uma pessoa que, não é que ele montou uma empresa, mas uma pessoa que eu acho que é a pessoa mais determinada que eu conheço, que é o meu marido. Então ele sempre foi muito determinado e ele sempre me ensinou muito a aprender com os meus erros. Então quando eu falei há pouco que, putz, entende esse erro como realmente uma oportunidade de aprender e você não repetir, seja registrando esse erro, seja registrando na sua cabeça mesmo, ele é essa pessoa, assim, ele tem essa veia muito empreendedora do tipo, decidiu uma coisa na vida, faz todo um planejamento. E eu, às vezes, falhava um pouco no planejamento. Eu pensava no objetivo final. Tipo, quero fazer uma corrida, já pensava na maratona. E aí você vai vendo que essa vida de autônomo exige muito planejamento também. Você realmente se atentar a isso, aprender com seus erros. E ele, eu acho que é uma fonte máxima de inspiração para mim nesse sentido. E aí, tá, imagino que diariamente deva rolar uma insegurança, seja por se cobrar para ser criativa, né, para ter novos clientes, para, enfim, ter uma estratégia muito boa que você de fato acredita. Como que você lida com essa segurança diária aí de novos clientes, de novas estratégias e tal? Bom, eu acho que o que me ajuda é ter um certo planejamento, mas ao mesmo tempo, assim, essa insegurança, pelo menos comigo por enquanto, ela acontece quase que todo dia. Claro, tem momentos que ela grita mais. E aí eu tento entender o que significa essa insegurança. É um trabalho que eu acho que não tá tão bom, mas com uma régua que não existe. Então, assim, eu não, sei lá, eu sempre tento identificar da onde ela vem. Tá. É uma falta de reconhecer até então o que você já fez, porque isso também pode rolar bastante quando você é muito autocrítica. Eu tô vendo que a minha concorrência tá fazendo mais de tal coisa. Então, o que eles estão fazendo que eu não tô fazendo? E tentar entender isso não com um jeito que você se jogue para baixo, mas sim que te faça aprender. Tenta entender de onde vem essa insegurança, não para ela te barrar e te mobilizar, como isso já aconteceu comigo várias vezes e em alguns momentos acontece. Mas sim para virar mola, sabe? A questão do fundo do poço, você chega, mas tem uma mola. Então, para ela ser uma mola, e ao mesmo tempo, pelo menos algo que também é uma mola para mim, é eu entender que a partir do momento que eu tô nesse voo solo, teoricamente ele é solo, depende de mim. Você não tem muita opção. Ou você puxa, ou não vai. E eu acho que a insegurança acaba até refletindo no valor que a gente cobra, às vezes, inicialmente. Você está tão inseguro que às vezes você joga o seu preço lá para baixo. Tem o menor
balizador, sem o menor procura, sem entender de fato quanto vale a sua hora, quanto vale a sua experiência, quanto o mercado cobra. Então, essa insegurança, ela é bem traiçoeira em alguns momentos. Acho que pode mobilizar, pode fazer a gente se desvalorizar. E eu falo assim com conhecimento de causa, porque isso aconteceu várias vezes comigo. Ainda acontece em alguns momentos. Sim, mas aí falando aí do quanto cobrar, né, quando você é nova, entre aspas, numa profissão, você conseguiu organizar isso aí para você, né, dentro do processo de coaching que você fez, ou você usou outras alternativas para entender o quanto você poderia cobrar? O processo de coaching me ajuda bastante, mas depende totalmente de você, como tudo, dar um passo em relação a isso. Então, por exemplo, eu entender que a minha experiência valia foi um passo. Eu entender mais ou menos quanto o mercado cobrava e aí estruturas comparáveis, né? Porque você vai achar, dependendo do setor, do segmento que você está inserido, N tipos de entregas diferentes. E aí você tem que entender, mas para mim, o que foi muito, assim, o pulo do gato foi entender quanto valia a minha hora. Tanto para eu contratar determinados serviços que me poupam, então eu não tenho que entrar em determinados serviços, quanto para entregar um orçamento para um cliente, quanto para responder o que ainda acontece, e não tem problema nenhum, sobre parcerias. Porque muita gente, ainda mais ligada ao Thaistyle, chega e fala, vamos fazer uma parceria? E assim, a partir do momento que isso virou a minha fonte de renda, dar esse passo para falar, olha, eu cobro determinado valor, determinado preço para essa entrega, que me faz ter, sei lá, 6 horas mais ou menos para te entregar esse conteúdo, eu acho que é um passo importante. E também entender, por exemplo, até quando não cobraram. Então, poxa, essa parceria tão estratégica vai me gerar, de repente, tanta visibilidade que eu faria por uma parceria sem cobrar nada. Mas antes eu tinha muita vergonha de falar meu preço. Eu achava que, putz, nossa, as pessoas estão me fazendo um favor. Como assim? Eu tô trabalhando aqui, tô fazendo, sabe? Eu me jogava muito para baixo em relação a isso. Eu comecei a perceber que não, que tem valor, que tem suor, que tem uma dedicação ali inserida, tem um estudo, tem uma tentativa de entender melhor esse cliente. Tem anos de carreira antes de você. Exato, tem uma experiência embutida, tem análise, seja na frente de styling, seja na frente de dentro do Thaistyle, seja na consultoria de marketing. Tá, e aí pensando que muita gente tem essa vontade, né, de migrar, às vezes, do mundo corporativo, principalmente, para uma vida autônoma, para empreender, que dica que você daria para essas pessoas que estão a fim de fazer essa transição? Olha, no meu caso, aconteceu muito naturalmente, mas eu acho muito importante você pesquisar sobre esse mercado que você quer. De novo, você se conhecer o suficiente para entender se você realmente quer trabalhar com isso. Então, acho o autoconhecimento fundamental, pesquisa de mercado também, e criar um planejamento seu em relação a essa sua nova empresa. E entender frentes que você quer atuar, como você vai comunicar essas frentes, como é que você vai fazer o seu dia lá de balanço, enfim, como é que vai funcionar essa empresa que você está podendo criar, e que você é o CEO da sua vida e dessa empresa, no caso. Então, acho que isso ajuda muito. E pensando que você acabou de mudar, só faz 6 meses, você ainda vai viajar, vai morar fora e tal, mas você acha que tem chance de você voltar para o mundo corporativo ou é uma decisão que você já tomou e não tem mais volta? Olha, eu costumo nunca diga nunca, né? Eu sigo muito isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu quero muito aprimorar o que eu estou fazendo hoje e eu não sei se eu voltaria. Não estou fechada para a vida. Porque às vezes faz sentido voltar, tudo depende do seu momento de vida. Não quero deixar as portas fechadas. Eu tive boas experiências no mercado corporativo. Por enquanto, estou aberta. Bom, chegamos na parte final da nossa entrevista, para do choque de realidade, que você conta pra gente toda a verdade sobre a sua nova rotina, sobre a sua nova profissão, seu dia a dia, o que você mais gosta, o que você menos gosta. Então, para começar,
Conta pra gente como é o dia a dia de uma consultora de marketing, styling, influenciadora digital e tudo isso junto e misturado. Primeiro é não ter ainda um nome só, né? Talvez eu nunca tenha, eu tô desapegada agora desse nome. Eu até falo que eu sou consultora estratégica para marcas e pessoas, mas o dia a dia é bem dinâmico. Eu tento me organizar para fazer a parte que depende mais de mim, dar a cara e ser, eu falo, né? Canto, danço, represento, edito, faço os efeitos e a legenda. Você é uma empresa tipo Instagram, né? No caso do TyStyle, eu tento me dedicar mais de manhã, porque é uma parte que eu estou muito mais criativa, eu sou uma pessoa muito diurna, então tento fazer todo esse planejamento e o que eu vou falar, pensar no meu plano de comunicação do TyStyle de manhã, apesar das intervenções ao longo do dia, cuidar dos clientes que eu atendo na consultoria de marketing à tarde. Então, por exemplo, ter datas para calls de alinhamento, porque são clientes de segmentos totalmente diferentes. Tem alimentação, tem moda, tem decoração, tem cerâmica, tem uma law service, uma startup. Então, tipo assim, tem muitos segmentos diferentes e você precisa muito mergulhar nesse mundo de cada um deles para fazer um plano de comunicação assertivo, né? Então, tem esse trabalho de pesquisa. Tem um ponto também que eu acho importante, que, né, quando eu trabalhava em empresa, era muito difícil, não sei se vocês já passaram por isso, mas aquele sentimento de, gente, eu tenho que ter tempo para ser estratégica, eu tenho que ter tempo para pensar. Principalmente quando você é do marketing, poxa, criatividade, nossa cabeça não para. Então, assim, ser autônomo é você ter a oportunidade também de ter esse tempo. E eu vejo que isso é extremamente importante. Então, eu tenho também um momento dessa busca de referências. E em relação à parte de styling, aí é muito mais pontual. Uma vez que uma pessoa fecha comigo uma consultoria de estilo, eu entendo se ela vai ser online, novo formato pós-pandemia, ou se ela vai ser presencial, formato que estamos agora voltando. E aí eu encaixo uma agenda para essa pessoa, com um tempo de qualidade para essa pessoa. E aí eu encaixo nesses blocos da minha semana, do meu mês, essa agenda. E aí, qual parte que você mais gosta da sua nova rotina e qual a que você menos gosta? A parte que eu mais gosto da minha rotina é engraçado, porque é muito dos dois lados. A parte que eu mais gosto é a parte que eu crio o meu tempo e eu estabeleço que horas que eu vou trabalhar e não seguir uma agenda que, de repente, não tem a ver com o que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, é uma parte que, às vezes, eu não gosto, porque eu tenho que fazer isso. E a gente, pelo menos eu só me dei conta do quanto é bom nesse sentido, ter lá o call que é toda segunda-feira e tudo mais, porque, cara, é aquele call, entendeu? Você segue. Não é que você é o dono necessariamente daquilo. Então, você segue mais esse fluxo, então é mais confortável. A parte de planejar é uma parte que demanda, mas é extremamente importante para você ter os seus fluxos, ainda mais se você tem vários pratinhos profissionais, como eu tenho hoje, conseguir organizar isso é uma parte, às vezes, um pouco chata, mas extremamente necessária. E, ao mesmo tempo, é muito legal, porque eu crio meu tempo. Antes, eu não me via, por exemplo, encaixando determinados programas na minha rotina, em determinados horários. Hoje eu consigo. Então, essa autonomia e essa possibilidade de dar a sua cara, ela é muito boa. E uma parte que eu também sinto que, não é que eu menos gosto, mas que eu acho que é importante falar, é o quanto você tem que buscar trocar com pessoas. Porque um ambiente corporativo, ele te ajuda muito nisso. Mas você tá tão ali, que isso é tão natural, que você nem se liga. Quanto essas trocas são valiosas. Algumas são uma treva, a gente sabe. Mas outras são muito boas. Eu falo sempre o aprendizado, ser como não ser. Mas, assim, trocar com pessoas, buscar pessoas, isso fica muito mais na sua mão. E aí, quando você se vê sozinho, você percebe o quão importante é, né? O quanto eu tenho que puxar. Sim, o networking não para, sabe? Não para quando tá dentro de uma empresa, não para quando você tá fora. Então, realmente essa troca de experiências, ela é muito valiosa. E aí, bom, a gente sabe que você tá só há 6 meses, né? Com todas essas funções, esses novos jobs. Vários pratos.
Vários pratinhos. Vários. Mas pensando na parte financeira, né? Claro, você já estava numa posição super legal no mundo corporativo e, né, 6 meses também ainda é um pouco tempo para ter um super retorno. Mas você ganha mais, ganha menos? Você está buscando isso? Como que tem sido? Olha, Isa, eu ainda não ganho o que eu ganhava na posição que eu tinha dentro de uma multinacional. Mas o que eu fico feliz é que a cada mês eu ganho mais. E eu acho que o momento, assim, o meu break-even em relação à minha outra empresa, sabe? Tipo, quando eu bater esse salário num mês, eu acho que vai ser, sei lá, um dia muito marcante na minha vida. Tipo, nossa, hoje eu virei uma página. Mas, de novo, eu tô apenas começando e acredito muito no valor do trabalho, da dedicação, para ter mais sorte. E aí, aproveitando, né? O que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente e que estão sem coragem de começar, de mudar, de dar um primeiro passo em busca de uma mudança profissional? O que elas poderiam fazer, enfim, o que você gostaria de dizer para quem está assistindo a gente? Eu acho que se você tem um incômodo, ele só vai mudar se você fizer alguma coisa a respeito. Não espere que alguém faça por você. Se isso te incomoda tanto, não aceite isso como o estado da sua vida para sempre. Você tem a possibilidade de mudar. E aí, pesquise o mercado que você se encontra. Se você não faz a menor ideia, mas você odeia o que você faz, vai investir em ferramentas de autoconhecimento, em se conhecer mais para entender o que você gosta, como você poderia trabalhar, como é a remuneração desse mercado. E assim, eu só acho que, para mim, o principal conselho é não fique parado se algo te incomoda. Entenda como você se mexe para sair dessa situação. Porque a vida é muito curta para a gente ser infeliz. E claro, não quer dizer que trabalhar sozinha é maravilhoso, gente, todo dia é uma festa. Não, zero isso, tem muito suor. Eu acho que até você trabalha mais ainda, sabe, do que você trabalha quando você está empregado. Porque a dependência de você é muito maior. Mas a satisfação, se você se enxerga, se você se reconhece naquele trabalho, ela compensa muito. Mas acho que é isso, assim, não se contentar com a insatisfação, pesquisar o mercado que você quer se inserir ou se conhecer mais para tentar achar uma luz e ir atrás, porque como eu falei, a hora certa, ela é uma decisão. Bom, e aí, claro, para fechar com a nossa parte bem reflexiva, o que significava trabalho para você antes, tá? E o que significa trabalho para você agora? Trabalho antes para mim significava. Gente, eu tenho que pensar. Peraí. Pensa. Trabalho antes acho que significava tudo na minha vida e hoje eu vejo que não é tudo, definitivamente, mas sim, é uma parte importante. E hoje eu vejo que é uma forma de eu realmente colocar minha personalidade, o que eu acredito e enxergar um propósito que eu nunca enxerguei antes. Muito maior e muito mais gratificante, com muito mais sentido do que antes. Bom, o que fica de reflexão pra gente hoje da entrevista com a Thaís é que nós estamos e não necessariamente somos alguma coisa. Então, aproveite para não se prender tanto a um trabalho, a uma profissão, se existe algum incômodo ou se você está insatisfeito, né? E se você quer começar a ter algumas respostas, se faça hoje a pergunta: o que eu faria se eu perdesse meu trabalho amanhã? E é claro, aproveite para se reinventar todos os dias. Tá, super obrigada. A reflexão já diz por si só, porque a gente aprendeu e construiu muita coisa aqui com você hoje. Então, muito obrigada por participar, por trazer todo o seu conteúdo, sua trajetória, seus aprendizados nesses 6 meses aí de jornada dentro do mundo dos autônomos. E é isso, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter contado essa história pra gente. Gente, eu que agradeço, foi um prazer ter estado aqui. Eu sempre pensava, nossa, quem me dera estar no Quem Me Dera. Então, deu certo. Continuem produzindo esse conteúdo de qualidade e ouvindo pessoas, sendo tão empáticas realmente com essa situação, que eu acho que esse canal vai brilhar cada vez mais. Vocês merecem. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por esses relatos tão sinceros, né, sobre a sua rotina, sobre essa nova jornada, né? Um pouco difícil a gente ter coragem de dividir os bastidores, então muito obrigada por
todas essas reflexões aí que a Isa já comentou. Se vocês também adoraram o vídeo da Thaís, se inscrevam aqui no canal, sigam a gente nas redes sociais, curtam esse vídeo, sigam a Thai Style e aproveitem que na próxima quinta-feira tem mais uma história inovadora para vocês.